Desde março, as salas de aulas estão vazias. Mesmo assim, as atividades não param. Corajosos e audaciosos, os professores usam toda a criatividade para manter vivo o ensino. Este foi o maior desafio do ano de 2020. Há quase 50 anos lecionando, a professora de matemática Eunice Gonçalves nunca imaginou passar por uma situação assim. Principalmente nós professores que não nascemos na era digital, porque tivemos que reaprender a dar aula. Então, o que estava tudo certinho, tudo esquematizado, nós tivemos que fazer tudo diferente. Eu, se não tivesse a ajuda de alguns amigos, colegas mais novos, que se interagem muito com a internet, eu não teria, acho que, conseguido. Eu tenho um ex-aluno que leciona aqui, que ele é meu braço direito, ele foi meu aluno, hoje ele é professor e hoje ele me ajuda muito. A professora Gabriela já enfrentou esse desafio logo no início da carreira. Seu primeiro ano nas salas de aula foi de pouco contato físico com os alunos. Começou a lecionar e um mês depois veio a pandemia. Essa nova fase já seria um desafio, tem sido um desafio ainda maior devido à pandemia. Mas eu acredito que a gente tem se adaptado muito bem, né? A escola, como todos os alunos, tem respondido bem também. Sempre com o apoio, né? Com o apoio da coordenação, da direção, isso é muito importante para quem está começando, né? E eu tenho tido isso. Seja de perto ou de longe, o professor merece o reconhecimento. E claro, já nascem com um dom de ensinar. São eles o aconchego do aluno que precisa de atenção, a referência para um novo aprendizado, a pessoa que vamos nos lembrar para o resto de nossas vidas. Mas apesar de tanto esforço e dedicação, esse profissional não é tão valorizado pela sociedade. Na verdade, né, toda a profissão é um eterno aprendizado, né? No caso do professor, a gente sempre está aprendendo. E tivemos que aprender mais talvez o maior, ou com certeza o maior desafio das nossas vidas, né? Trabalho árduo, difícil, às vezes, ou quase sempre, não é muito compreendido, né? Esse trabalho não é tão compreendido por alguns, né? Nós não escolhemos isso, né? Existe isso também. Nós não escolhemos por nós estaríamos na ativa, do jeito que sempre foi. Que nós estudamos para isso, temos a nossa experiência para isso, que seria o ideal. Nesse contato com o aluno direto, né? Então, nós estávamos preparados. Agora, nós não escolhemos a situação que está agora. Realmente, o professor está sendo muito valente por tudo que está fazendo. E quem pensa que em tempos de aula online o professor está tranquilo se engana. O trabalho é dobrado. Na escola, o horário é pré-determinado. E em casa, o atendimento é o tempo todo. Preparar a aula, gravar a aula, né? No meu caso, que eu tenho 3 escolas, eu tenho uma escola da rede particular, que as aulas são ao vivo, né? Eu tenho 2 dias da semana que são aulas ao vivo, e um dia anterior você tem que planejar essas aulas. E no caso das escolas estaduais, essas aulas são gravadas, você tem que gravar a matéria da semana, postar a matéria da semana, participar das videoconferências, né, dos módulos com direção, e depois você tem que estar recebendo essa devolutiva do aluno, né? A gente coloca as aulas online via grupos de WhatsApp, não existe uma hora específica, é o dia todo, é sábado, é domingo, é madrugada, então cada um com o seu problema, a gente entende também, as famílias tiveram que se readaptar, problema com o celular mesmo, assim, nem todo mundo vai ter o acesso à internet do jeito que deveria ser. Então, como que você não vai receber uma devolutiva de um aluno que está sem internet? Como que você não vai querer receber uma atividade de um aluno, onde a casa desse aluno existe um celular com a mãe que trabalha fora e tem 4 ou 5 filhos para dividir um celular? Então, a gente recebe, por exemplo, atividades que o aluno fala: tio, eu só consegui fazer agora porque meu irmãozinho estava fazendo. Isso é 11 horas da noite, né? A minha aula, eu procurei não mudar muito o tipo de aula, porque eu sempre dou muitos exemplos antes, depois eu corrijo os exercícios todos. Então, para mim, muito trabalho. Porque essa parte que o aluno copiava em sala de aula, eu faço antes. Então, eu preparo, eu escrevo tudo antes e mando para ele. Antes dele assistir a aula, ele já tem isso em mãos, só para seguir a aula. Então, dá muito trabalho.
Os desafios são muitos, né? Mas eu acredito que ainda no nosso país o maior desafio é a questão da valorização do professor, porque ainda é uma profissão que precisa ser mais valorizada no Brasil. A educação, em geral, precisa ser mais valorizada no nosso país. Então, eu acredito que esse ainda é o nosso maior desafio quanto professores. Desafios à parte, é possível ver nos olhos de cada professor o amor pela profissão, seja para quem está uma vida toda na sala de aula ou para quem está começando agora. Eles se entregam na missão de ensinar, de dividir seu conhecimento. Às vezes, convivem com a falta de interesse por parte de alguns alunos e se esforçam para ensinar até mesmo aqueles que estão distantes. E claro que tem também a recompensa de vibrar junto com os estudantes que passaram no vestibular, aplicaram os conhecimentos aprendidos e se tornaram grandes profissionais. Nesse dia 15 de outubro, todo o nosso amor aos mestres. Como dizia minha mãe, eu nasci professora de matemática, porque ainda muito menina, eu estava no primário e já brincava de professora de matemática com as minhas coleguinhas. Quando cheguei no sétima série, hoje 8º ano, meu pai faleceu e eu já comecei a dar aula particular de matemática. Então, o que eu aprendia na escola, eu já lecionava para as minhas amigas. Eu estou com saudade, eu falo que eu sinto saudade de fazer uma pergunta e olhar no olho, olhar na fisionomia e perceber se o aluno entendeu ou não. Porque a gente olha e já vê, o que você não entendeu? E agora é quase impossível, né? E eu não tinha pensado, a princípio, em fazer pedagogia, né, em ser professora, mas eu conheci muitas pedagogas que atuavam como professora, pude conversar um pouco com elas, conhecer um pouco da profissão, pude começar a trabalhar com as crianças na igreja, que eu faço parte, e ali eu descobri que, além de gostar de estar com as crianças, eu gostava muito de ensinar. E depois, por último, né, que eu entendo como uma confirmação de Deus para mim, que era para eu fazer isso, foi quando os meus professores falaram que tinha uma universidade pública aqui em Poços que só tinha pedagogia. Era meu sonho estudar numa universidade pública, né? E eu não sabia que eu teria essa possibilidade. Não era meu desejo sair daqui de Andradas, eu queria ficar aqui em Andradas. E eu pude conciliar isso. Assim, eu entendi que era realmente isso que eu queria fazer. Eu amo ensinar. Como eu disse agora, uma aluna ontem conseguiu me deixar emocionada. Eu ainda me emociono com o aprendizado. Quando eu olho uma classe, que eu explico um conteúdo, eu olho, todo mundo entendeu, eu ainda consigo me emocionar. Então, eu amo ser professora. A principal mensagem que eu posso deixar é que vocês não desistam, porque sempre vão ter vozes contrárias, pessoas tentando desanimar de alguma forma, né? Tem certeza que você vai ser professor? Nossa, tão inteligente, vai fazer outra coisa. Eu escutei isso. Provavelmente vocês vão escutar também. Mas não desistam do objetivo de vocês. É muito gratificante ser professor. E a educação do Brasil precisa de vocês, precisa de professores competentes.